Olá, alunos do curso de Tecnologia em Gestão Pública da Univesp, professor Celso Aleixo. Nós vamos falar hoje do nosso primeiro encontro na disciplina Gestão Financeira e Orçamentária. O nosso tema deste encontro será Economia e Governo. É a nossa temática do assunto da nossa primeira aula. Vamos a ele. Então, para falar de economia e governo, nós começamos com duas indagações que costumeiramente nós encontramos com o público para explicar a atuação governamental. Então, aqui eu trouxe para vocês uma seguinte indagação. Você gosta de governo? E quem é mais eficiente? O setor público ou o setor privado? Se seria fácil de prever, muito provavelmente, quais seriam as respostas. Acontece que é muito frequente a gente ouvir falar de que o setor privado é mais eficiente do que o governo. E que uma economia, por exemplo, ela poderia funcionar livremente, sem a atuação governamental. Especialmente nas economias capitalistas. Isso é verdade até certo ponto, porque nós teríamos que contar com a participação do governo para efetuar certas atividades que o setor privado não poderia realizar. E, em certas circunstâncias, nós precisamos muito da atividade governamental. Quando nós resolvemos responder a pergunta se nós gostamos ou não de governo, é simplesmente porque a nossa mente já remete às questões de pagamento de impostos, de ineficiência no setor público, de atuação nefasta do ponto de vista político, eu poderia dizer. O nefasto talvez seja um termo forte, mas é o que remete à nossa mente. Mas, no fundo, o que a gente precisa entender é que nós, efetivamente, precisamos do setor governamental. Como eu costumo dizer para os nossos alunos, do nascer até a morte, nós vamos precisar do governo, quer seja numa escola, quer seja num hospital, quer seja em outra e qualquer atividade pública que é exercida única e exclusivamente pelo governo. Eu me refiro aqui aos serviços propriamente dito, quer seja ele na esfera federal, estadual ou governamental. Então eu separei para vocês aqui um slide do professor Stiglitz que comenta justamente essa questão. Nós necessitamos e nos beneficiamos dos serviços públicos. Aqui é aquilo que eu comentei, né? Por que pagamos mais impostos e não consideramos justos, ou porque os governos não atuam convenientemente, mas, entretanto, eles são fatos, são instituições necessárias em nossas vidas. E aqui não vai nenhuma conotação e consideração de aspecto político ou ideológico. A existência do governo é necessária, porque corrige e complementa o sistema de mercado. Antes, porém, e isso já vem de algum tempo, existia uma visão de que o mercado ele regularia todas as coisas e, por si só, ele daria as condições, ofereceria as condições necessárias para que nós tivéssemos a cobertura das nossas necessidades.
do ponto de vista econômico, isso não é bem assim. Esse aspecto é o que faz ressaltar a atividade governamental como sendo necessária. O mercado, ele não dá conta das coisas que nós precisamos única e exclusivamente porque ele decide qual é o recurso melhor e a maneira melhor de aplicarmos esse recurso. Existe o que os economistas resolveram denominar, daquela época até então, de falhas de mercado. E o que seriam as causas que provocam essas falhas de mercado? A primeira delas é a existência de bens públicos. Um bem público é aquele cujo consumo ou uso ele é indivisível, ele não permite divisão. Em outras palavras, o consumo do bem público ele não prejudica o consumo do mesmo bem pelos demais integrantes da sociedade, ou seja, é um bem não rival. Ele não permite consumo indivisível. O que significa isso? Todos se beneficiam da produção desses bens públicos. Eventualmente, alguns mais do que os outros. Mas, ao você utilizar uma via pública, você não é impedido de fazer uso daquela via pública. Portanto, você não divide com nenhum outro cidadão o consumo desse bem. Essa é a explicação para que, por incrível que pareça, haja falhas em relação à divisão dos bens públicos. Um bem público é diferente de um bem que você vai, por exemplo, adquirir um celular. Ao você adquirir aquele celular, você impediu, mesmo que inadvertidamente, a aquisição daquele mesmo produto por alguém. Ou seja, este consumo é divisível, diferentemente do bem público. Essa é a ideia. A outra causa que nós temos são as externalidades. E o que são as externalidades? São comuns os casos em que a ação de um indivíduo ou de uma empresa afeta diretamente ou indiretamente os agentes do sistema econômico. Por exemplo, se um indivíduo decide fazer uma limpeza geral em sua casa, visando a eliminação dos focos de concentração dos mosquitos da dengue, ele não apenas está contribuindo com a limpeza e o asseio do seu ambiente, como também ele está proporcionando melhores condições para a saúde dos seus vizinhos. Evidentemente, evitando-se que essa ação propague e se torne o que se chama uma externalidade negativa neste caso. Uma outra questão está ligada à existência de monopólios naturais. Os monopólios naturais, eles são caracterizados pelos retornos crescentes de escala, ou seja, os custos de produção unitários, eles declinam conforme aumenta a quantidade produzida. Sendo assim, dependendo do mercado consumidor desses bens, pode ser mais vantajoso haver apenas uma empresa produzindo esses bens. No Brasil, quando eu falo desse assunto, todos remetem à exploração do petróleo, à exploração da telefonia lá no passado, mas não como é agora, não é? Então, às vezes, é muito natural que o governo atue nesta área, não permitindo que outro atue. Isso pode ser tanto do ponto de vista da produção,
quanto do ponto de vista da regulação. Então, esse é um outro fator que proporciona o que se chama falhas de mercado e que, portanto, afetariam a demanda e a oferta de um bem no mercado competitivo. Depois, continuando, nós temos mercados incompletos, que trata exatamente de um bem ou serviço que não é ofertado e seu custo de produção ainda seja abaixo do preço que os potenciais consumidores estariam dispostos a pagar. A definição, o conceito vem em contraposição ao conceito de mercado completo, que é capaz de ofertar qualquer bem ou serviço cujo custo ou provisão é menor do que o que as pessoas estão dispostas a pagar. Às vezes, você tem produtos que o seu custo ele não é interessante para o setor privado produzir. Então, alguém tem que atuar fazendo a oferta desses produtos. As falhas de informação, nem todo mundo tem as mesmas informações a respeito das decisões no mercado, é uma outra ocorrência. E, por fim, os altos níveis de desemprego e inflação proporcionam desequilíbrios no mercado. E aí, fazendo com que essas falhas tenham que ter, em virtude das falhas, melhor dizendo, haja a necessidade da atuação governamental. E os autores Musgrave e Stiglitz, eles escreveram que ainda podem ocorrer os relacionamentos entre essas falhas, entre essas externalidades. Essa é a ideia, portanto, em relação ao que se justifica, o que se poderia justificar a atuação do governo. Muito bem. E ele o faz por meio de objetivos implícitos em política fiscal e nas próprias funções governamentais. E as funções governamentais, elas são classificadas em 3 níveis, né? Nós temos as funções alocativas, nós temos as funções distributivas e nós temos as funções estabilizadoras. Diria para vocês, neste momento, o seguinte: nós estamos vivendo um momento especial nesse instante, em razão das grandes discussões provocadas na política governamental, em razão dessa crise provocada pelo coronavírus, não é isso? Pois é. Por incrível que pareça, se por um lado nós temos problemas enormes para resolver do ponto de vista da saúde, problemas que causam discussões intensas para a solução dessa gripe, por outro lado, nós temos uma oportunidade aqui na nossa disciplina de trazer como exemplo o que o governo, o que a atuação governamental pode produzir em relação às funções alocativas, distributivas e de estabilização. Quem acompanha detidamente e consegue acompanha-o detidamente, no sentido de acompanhar detidamente, mas fazendo relação aqui com o assunto da nossa disciplina. Agora, por exemplo, vamos exemplificar a ação do governo através de um objetivo de política fiscal e que dá conta da função alocativa.
nós tivemos o exemplo aí desses R$ 600 que estão sendo distribuídos para aqueles que tiveram grandes dificuldades em continuar obtendo a sua renda. Na função distributiva, vejam a quantidade de recursos que o governo está disponibilizando para estados, para municípios, para as finalidades de repor os recursos ou até mesmo aumentar os recursos para fazer frente a essa epidemia. E na função estabilizadora, muito provavelmente, nós teremos uma função de regulação. Isso já houve em decorrência de outros reflexos na economia, mas agora, mais detidamente, em função dessa crise, muito provavelmente o governo já diz que estará está pensando na redução da taxa de juros, que é um padrão no mercado, e aí sim, você entendendo que esta medida é uma medida de função estabilizadora. E concluindo esse nosso primeiro encontro, das funções e da necessidade da atuação governamental, quer queiramos ou quer gostemos ou não. Era essa a nossa mensagem do nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês olhem detidamente o nosso material, pesquisem em muitas referências que nós nominamos no nosso plano e que certamente servirá para que você produza um bom resultado aqui no seu trabalho e visando a sua aprendizagem efetiva. Um grande abraço e até o próximo nosso encontro.